Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda. Neste canal eu falo sobre o meu processo de expansão de consciência, sobre o meu despertar espiritual, como eu tenho percebido a vida, como eu tenho percebido as coisas a partir disso. Falo um pouquinho dos meus estudos, lei da atração, ressonância harmônica, arquétipos, dentre outros. Antes de dar continuidade, eu gostaria muito de pedir desculpas. Eu percebi, consegui identificar que os 2 vídeos que eu gravei após o meu retorno, os 2 primeiros vídeos, eles ficaram um pouquinho baixo, ficaram também um pouquinho lento. Eu peço desculpas por isso. Eu gravei os 2 vídeos no mesmo dia, então já estava um pouquinho tarde, então tive todo um cuidado. Procurei limitar ali o volume da voz para não atrapalhar, para não incomodar. E eu acabei subindo os vídeos daquele jeito. Confesso que na hora não me atentei muito, porém, o vídeo seguinte, no caso foi o anterior a esse, ele já está melhor. Eu acredito que esse daqui também ficará melhor. Tanto no quesito imagem, que agora estou usando uma ring light, como também no volume. Tá? Então, eu acredito que agora a minha voz, o que eu trago vai ficar mais audível, né? Mais perceptível, mais de fácil entendimento, até porque esta também é a ideia. A imagem ainda não está das melhores, estou gravando no meu celular, mas a ideia central é o conteúdo, tá? Então, vamos lá. No vídeo anterior, eu falei sobre a questão da autossabotagem, como eu comecei, na verdade, a identificar a autossabotagem em mim. Meu processo ele foi gradativo, ele foi lento, eu não comecei a perceber de uma vez, foi em pequenas coisas, foi em detalhes, em alguns momentos situações mais graves, em situações mais específicas. Contei a história da Fernandinha e as duas calças, então para quem não viu, acho bem interessante voltar no vídeo anterior ouvir essa história, que ela é bem interessante, e depois também eu vou dizer porquê. É algo simples, mas depois eu vou falar porque eu acredito ser interessante essa historinha. Falei também sobre os padrões inconscientes e a relação com a autossabotagem, e sobre a repetição de alguns ciclos, que a gente acaba se apegando em alguns padrões, e por mais que eles sejam prejudiciais, a gente tende a reproduzir eles ou a voltar aquela situação, aquela energia, porque já é algo conhecido para nós. Então, dando continuidade, falando ainda sobre a autossabotagem, eu consigo perceber a autossabotagem como... Eu acredito que a sabotagem ela é muito traiçoeira, ela é muito perigosa também. Nós precisamos estar muito atentos, e aí eu costumo falar, né? Eu falo por mim, pela minha experiência, porque nós sabemos que ela existe, sabemos que muitas vezes praticamos a autossabotagem nas nossas vidas, porém a gente não consegue perceber. Ela é sorrateira, ela vem assim, muito lentamente. Geralmente a gente tem a ideia da autossabotagem em coisas grandiosas, como por exemplo, a gente costuma ver muitos vídeos, muitas explicações, estou me sabotando no quesito profissional, então é para eu crescer profissionalmente e eu acabo me sabotando, ou estou me sabotando em relação a uma dieta, estou me sabotando em relação a um relacionamento, eu trouxe um pouco disso também no vídeo anterior. Mas a autossabotagem, ela não começa assim, ou não se limita apenas a isso. A autossabotagem, ela acontece nas minúcias, ela acontece nas pequenas coisas. E aí é que eu falo da importância da história da Fernandinha e das duas calças. Porque algo que aconteceu lá na infância, que a gente acredita que aquilo nem existe mais, aquele pensamento, aquela lembrança, aquela situação, aquela energia do passado, a gente acredita que ela nem existe mais na fase adulta, ela ainda reverbera, ela ainda vem, ela ainda traz resquícios, né? Então, a autossabotagem ela acontece em coisas pequenas também. E justamente por acontecer em coisas pequenas, em situações pequenas, é, ela vem inclusive a autossabotagem de padrões inconscientes, eu também falei um pouco disso no vídeo anterior, paradigmas, crenças limitantes, coisas que são inseridas em nós, em nossas mentes, aquilo que fazem nós acreditarmos, ou que nós mesmos criamos uma crença, uma convicção a partir de algum acontecimento. Nós criamos essas crenças e a partir delas nós nos valemos para nos autossabotar. É por isso que eu costumo falar que esses assuntos sobre a autossabotagem, a insegurança, as crenças limitantes, elas se correlacionam de uma forma muito interessante. É por isso que eu, inclusive,
estou buscando ter cuidado para não focar no assunto ou no outro, até porque, como tem esta relação, onde um só existe por conta do outro, há de se ter esse cuidado, essa atenção também. E aqui eu vou, inclusive, usar um exemplo. Imagine a seguinte situação. Uma criança que ela cresce ali dentro de um contexto familiar muito rígido. Então, ela tem uma criação muito rígida, onde ela não consegue ter opinião, né? Aquela criança que ela só obedece ordens. Por exemplo, até um tempo atrás, e ainda hoje se vê muito disso, porém hoje as coisas elas estão mudando, né? Então hoje em dia tem a criação positiva, de você entender, de você conversar com a criança, de você ouvir a criança. A forma de educação hoje é mais aberta. Antes não era assim. A criança ela tem que apenas, a ideia que se tinha anteriormente é que a criança ela era apenas para respeitar, seguir ordens e ter o responsável mais velho ali como padrão, uma referência. Mesmo que o mais velho ele tivesse ali em algum grau um comportamento muitas vezes tóxico, um comportamento muitas vezes prejudicial, a criança dentro desse contexto, até por não ter formado ainda ideia, caráter, não formou ainda nem o córtex pré-frontal. Então, ela vai acreditando em tudo aquilo, né? Então, ela vai tendo aquilo como uma referência, ela vai tendo aquilo como verdade. Então, é inserido para a criança o quê? Você não pode chorar, cala a boca, você engole o choro. Gente, eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou dizendo que as crianças hoje em dia, elas não devem ser corrigidas, elas não devem ter um castigo, não é isso. Acho que tudo tem um limite, a criança precisa sim ouvir o não, ela precisa sim ter hora para tudo, mas a criança ela também precisa ter o local de fala dela, ela precisa se posicionar. Eu não queria muito usar essa palavra do se posicionar agora, que é algo que eu quero trazer depois, mas ela também precisa de espaço, ela precisa colocar quando ela gosta ou quando ela não gosta de algo e justificar por quê. Defender uma ideia. E antes, pelo menos com algumas crianças, não acontecia isso. E aqui eu estou contando uma história. Algumas partes tem a história da Fernandinha também. Mas vamos lá, voltando aqui ao exemplo para poder elucidar aqui o que eu quero trazer. Essa criança, ela não tem o direito de dizer o que ela gosta ou o que ela não gosta, ela tem que apenas aceitar. Então, ensinaram para essa criança o que? Seja receptiva, você apenas aceita. Você não questiona, você aceita. Então, você só obedece, você não tem opinião. Se a criança falasse alguma coisa, ela imediatamente era interrompida. Fica quieto, você não tem que falar nada. Você só escuta. Ah, nós vamos sair, eu vou escolher a roupa para você. A criança ela não tem ou não tinha a liberdade de escolher a roupa. Mesmo que ela escolhesse algo que não fosse condizente com a ocasião, mas o adulto ali iria direcioná-la. Olha, você quer colocar essa roupa de calor, mas hoje tá frio, que tal é? Se você apontar para a criança, sugerir, dar oportunidade para ela escolher entre outras opções. Não, era simplesmente o que o outro queria e a criança ela não tinha voz, ela não tinha posicionamento, ela não tinha opinião, como eu bem coloquei. Ok, no primeiro momento isso até parece normal, mas pode ter certeza que para algumas crianças isso pode gerar uma situação traumática que vai influenciar ela na vida adulta dela. E claro, aqui não vou generalizar, até porque cada um percebe as coisas de uma forma diferente. Possa ser que duas crianças tenham tido ali o mesmo tipo de educação e reagiram na vida de uma forma diferente. E tudo bem, porque cada um vai perceber as coisas de uma forma diferente. Exemplo disso é a história que tem do alcoólatra. Eu gosto muito também de usar esta historinha, que são historinhas que o nosso subconsciente ele consegue entender melhor. Então, para elucidar, eu vou trazer sim várias historinhas que eu acho interessante. Algumas historinhas são da Fernandinha e outras não. Por exemplo, essa do alcoólatra não é. É uma história que eu acredito que muitos já conheçam, mas conta a história de um rapaz, um homem que seja, que ele era alcoólatra e ele tinha dois filhos gêmeos. E os filhos cresceram vendo o pai beber. Foi, de certo modo, traumático para os dois, mas os dois tiveram posicionamentos diferentes em relação à vida, em relação a esse acontecimento. Então, ele optou, teve a escolha de seguir o caminho do pai. Ele começou a beber e se transformou em um alcoólatra também. Em contrapartida, o outro, ele não quis saber de beber. Ele não quis chegar próximo à bebida, não quis ter a mesma experiência do pai e agora do irmão. E quando questionado aos dois o porquê que cada um seguiu aquele caminho, a resposta foi a mesma. Então, ou seja, mediante a mesma situação, eles tiveram posicionamentos diferentes. Então, quando questionado por que hoje, ao ser perguntado para o alcoólatra, filho alcoólatra,
por que que hoje você bebe e você se transformou em um alcoólatra? Aí ele responde, é porque eu vi meu pai beber. Vi a vida toda meu pai beber. E quando foi questionado ao outro por que que ele não bebia, não quis saber de beber, colocar uma gota de bebida na boca, ele respondeu a mesma coisa, é porque eu vi a vida toda meu pai beber. Então, não estou dizendo que uma criança, voltando ao meu exemplo, né? Uma criança, quando ela tem esse tipo de educação, de tratativa, necessariamente ela vai se bloquear, ela vai ter problemas em relação à vida. Ela pode, em algum grau, levar algum trauma, mas cada um vai agir de forma diferente, conforme aquilo que percebe, conforme aquilo que sente. Neste exemplo aqui, vamos colocar que essa criança ela tenha sentido, de forma que isso trouxe para ela problemas futuros. Então, uma criança que ela foi criada sendo oprimida, onde ela não tinha voz, onde ela não tinha escolha, ela simplesmente recebia a informação do obedece, eu escolho para você, você faz o que eu mando, você faz o que eu digo, você faz o que eu digo, ela tende, nesse caso em específico, ter problemas relacionados a relacionamentos. Então, por exemplo, das duas, uma, ou essa criança, ela vai consequentemente atrair pessoas a qual vai validar a informação dela de que você precisa que alguém escolha por você, alguém te direcione o que fazer, alguém que queira mandar em você e você obedecer, ou ela vai atrair pessoas que, a partir do momento que identificar esta energia de falta de confiança, né, de falta de posicionamento, de autoestima, pessoas que se afastam. É as duas situações cabíveis aqui. Por quê? Então, vamos lá. Vamos trazer, então, essas duas situações. O porquê que ela poderia atrair pessoas que iriam ali direcioná-la, dizer o que ela precisa fazer. Porque é a informação que ela já tem, ela foi criada dessa forma. Então, ela é uma criança, hoje uma adulta, que ela não consegue se posicionar. Gente, aí tem um pouquinho da história da Fernandinha, tá? Ela não consegue se posicionar, ela não consegue escolher. Então, a energia que ela manda, olha, eu preciso, a energia inconsciente, veja bem, porque ninguém em sã consciência, inclusive estando na vida adulta, vai escolher isso. Mas vejam, para vocês entenderem. De forma inconsciente, a energia que ela manda para o universo é a seguinte: eu não consigo tomar decisões sozinhas, eu quero mudar, eu quero fazer, mas eu tenho medo, então eu preciso que tenha alguém ali na minha vida para me direcionar. Eu tenho que ter alguém na minha vida que me valide. Eu tenho que ter alguém na minha vida que acredite em mim, porque se for para eu ir sozinha, eu não sei, porque não me ensinaram isso. E aí, o que que a Fernandinha ou essa criança traz? Que aqui eu estou usando exemplos, inclusive estou aumentando, tá, gente? Um pouquinho mais aqui, tá? Voltando aqui. Vou arrumar ali a ring light porque ela apagou. Então, essa criança, na fase adulta dela, ela ainda tá pegada nas questões da criança e ela nem sabe. Ela vai atrair pessoas que, já que ela emanou energia de que eu preciso de alguém para me validar, para me ajudar, para me socorrer, porque sozinha eu não consigo, porque eu não sei me posicionar, eu não sei escolher, eu só sei obedecer, ela vai atrair pessoas tóxicas para a vida dela, nesse sentido, de pessoa querer mandar, pessoa querer direcionar, pessoa querer impor. É o que ela vai atrair. Por mais que ela queira sair dessa energia, da qual ela não sabe o porquê que ela atrai, ela não consegue, porque ela sabe que isso é prejudicial, ninguém em sã consciência quer alguém para estar ali dominando, para estar ali dando ordem, para estar ali escolhendo. Ninguém quer, mas é um padrão que ela já tem enraizado nela por conta da experiência que ela teve de vida. E aí vai ser aquilo que ela vai atrair, pessoas dominantes. E aí, se ela tenta, essa pessoa, mudar a energia dela, olha, não quero mais isso pra minha vida, não quero ser uma pessoa que tenha na vida pessoas que dominam, eu quero ser empoderada, eu quero ser confiante, eu quero ser uma pessoa que se posiciona, ela vai tentar ali mudar a energia em algum grau, ela vai mudar, ela vai conseguir. Ela mudando de energia, consequentemente, ela vai atrair outras pessoas. E possa ser que nessa ela atraia uma pessoa ou pessoas diferentes daquele então. Ela vai conhecer pessoas que vai dar para ela a opção de escolha. E se ela não souber lidar com aquilo, quando a pessoa falar para ela, olha, nós estamos aqui nesse ambiente, você quer ficar aqui fora e lá para dentro? E a pessoa simplesmente responder, não sei. Ou a pessoa paralisar, porque aquilo para ela é novo, ela não sabe lidar com uma pessoa que até então não quis dominá-la.
Ou a pessoa, de repente, demonstrar uma indiferença quando é questionado alguma coisa. O que você acha disso, disso? Ah, não sei, pra mim tanto faz. Uma pessoa que simplesmente não consegue desenvolver uma conversa. O que vai acontecer? Ela mudou a energia, conseguiu o que quis ali até certo nível, aí entra o exemplo da escada que eu gosto muito de usar. Foi subindo a escada, chegou até certo patamar. Quando ela chegou ali e viu que aquilo era desconhecido, ela não sabia lidar com aquele desconhecido. Então ela ou pede mais para mim, ela volta. Aí o que acontece? Ela tende a voltar, porque se alguém se aproximasse dela, fosse nos mesmos padrões já conhecidos, ela saberia direcionar. Mas como é diferente, ela não sabe, porque é novo para ela. Como direcionar algo que eu não conheço? Eu quero, mas eu não conheço. E aí ela volta. Ou ela manda a energia para o outro vai olhar, vai pensar, opa, que é o outro que tem energia diferente, né? Igual a outra. Tanto faz aqui. Essa pessoa está se mostrando muito insegura. Ela está se mostrando muito imatura. Ela está se mostrando. Talvez a pessoa não pense dessa forma, tá, gente? Porque às vezes nem ela tem consciência disso. Mas ela vai simplesmente sentir energia. Então, em dado momento, ela vai perceber: poxa, parecia que essa pessoa ela era tão compatível comigo e agora não é mais. Não sei o que aconteceu, mas agora eu não tenho tanto interesse. Porque é questão de energia. A energia está dissonante, né? Não é mais a mesma. A outra começa achar o outro imaturo, o outro inseguro, ou quando você põe ele na posição ali como eu usei o exemplo em vídeos anteriores do pedestal, isso é um perigo. Também o outro ele não quer ser posto no pedestal, até parece que quer, depende também da pessoa. Tem gente que gosta, tem essa tendência a ser muito endeusado. Agora tem algumas pessoas que não gostam disso. Quando você começa, tipo, você é Deus demais pra mim, tudo mais, isso também incomoda o outro. Ele vai sentindo essa energia e ele percebe. Essa pessoa, ela não quer ter um parceiro, ela não quer ter uma parceira, ela quer ter uma mãe, ou ela quer ter um pai. As energias, elas se conversam antes da pessoa. E aí ela tende a se afastar. Então é isso que acontece. Essa criança ferida com todos esses padrões, ela vai atrair para si situações tóxicas de pessoas dominadoras, ou quando ela quiser mudar e ela atrair uma outra energia, se ela não souber lidar com essa energia, pessoas que tendem a se afastar. Isso não é legal. Então, assim, foi algo que eu também percebi em mim. Eu trouxe algumas historinhas. Bom, falando sobre processo de autoconhecimento, é isso que eu estou fazendo agora com mais afinco e não só estudando, como eu falei em um dos vídeos, como eu falei anteriormente, colocando em prática. Porque a teoria eu já sei e sei há muito tempo. Mas até então eu não colocava essa teoria toda em prática. Então é algo que eu estou buscando colocar em prática agora. E à medida que eu vou avançando, eu vou percebendo outras coisas, outras ações, outras atitudes. E eu confesso para vocês que perceber esse tipo de ação, de atitude em si próprio, é algo muito desafiador. É algo muito dolorido, inclusive. Porque eu falei tudo isso aqui, parte disso, sim, tem relação com a minha experiência, ou com algumas das experiências que eu vivi. Outras questões ou outros exemplos eu trouxe para elucidar, porque vinha ao caso. Mas o perceber isso em si é desafiador, por quê? Porque se torna até vergonhoso, né? Você para pensar, nossa, então eu estava agindo assim, não percebia, eu estava me sabotando assim, não percebia. E por que que eu falo que é até um pouco vergonhoso? Nós temos uma tendência em, além de nos auto-sabotar, nós procuramos culpados. Então, assim, é todo mundo culpado. Então, eu só atraio pessoas que têm esse ou aquele comportamento, então eu sou vítima, eu sempre sou vítima, nós colocamos o outro como vilão, eu sempre sou a vítima da história. A gente repete padrões e acha que o destino é aquele, então vou ter que aceitar esta situação porque eu tentei outra e não consegui, então a culpa é do destino, a culpa é de Deus, a culpa é do governo, a culpa é de todo mundo, mas a gente não consegue perceber que a culpa é nossa, é estranho falar sobre isso. A gente tem que ter essa consciência de puxar a responsabilidade para si e entender que isso tem a ver com muitas coisas, com padrões, com questões da infância, com escolhas nossas. Por isso, mais uma vez eu falo a questão do autoconhecimento, de se conhecer para poder entender isso, limpar isso e a partir disso mudar. Dizer que é fácil? Não, não é. Mas o que precisamos trazer é
Nós trazemos muita coisa dos nossos familiares, nós trazemos muitas coisas das nossas convicções que vamos também adquirindo à medida que vamos crescendo, à medida que vamos nos desenvolvendo. Em todo caso, são de questões e situações passadas. Então, nós, enquanto adultos hoje responsável pela própria vida, adultos e responsável pela própria vida, não irresponsável, tá? Porque acho que saiu assim no, no áudio. Precisamos fazer as pazes com a criança anterior, que foi o que eu fiz enquanto Fernandinha na história da calça. Voltei lá atrás e expliquei para o meu subconsciente: olha, eu entendo que lá atrás aconteceu isso, precisou acontecer isso, mas ok, hoje não precisa mais, para poder o meu subconsciente entender que não precisava mais repetir aquele padrão e me posicionar. Nós precisamos ter esse posicionamento e o se posicionar é tema para outro vídeo, que eu vou me aprofundar em relação a isso. Mas nós não podemos deixar a nossa criança ferida, a nossa criança interior direcionar as nossas vidas, até porque eu acredito que nós não estamos buscando mães e pais e esperar que o outro venha nos salvar. Isso é contraproducente e é injusto com nós e com o outro também, porque espelhar no outro, olha, você tem essa coragem, me tira daqui porque sozinho eu não consigo, não dá. Bom, o que eu queria falar nessa parte 2 do vídeo sobre autossabotagem era isso. Espero que tenha ficado um pouco mais claro a minha forma de entender a autossabotagem. E isso, com base em tudo que eu estudei, com base também em tudo que eu passei, tenho passado até aqui. Tem várias outras questões, alguns pontinhos específicos, mas aí eu iria me estender muito. O vídeo ficaria extremamente longo, que na verdade já está, né? Mas a autossabotagem, como eu falei, ela está em pequenas coisas, seja numa calça que não está servindo, seja no emprego que a gente não consegue sair dali e ir para um outro, seja tentar mudar de lugar e não conseguir, seja nos relacionamentos. Então, se a gente parar e observar e entender de onde vem isso, nós vamos saber que vem lá de trás e vamos entender que isso também acontece a todo instante. Tá bom? Algumas coisas precisam realmente ter um pouquinho mais de atenção, que são justamente as coisas que nos prejudicam e nos impossibilitam de chegar até onde queremos. E para isso é importante justamente fazer as pazes com a criança interior e se posicionar. E o se posicionar é o tema para o próximo vídeo, tá bom? Muito obrigada, gente, até aqui e até o próximo vídeo.